Você já reparou como histórias de crimes estão em alta na TV e no cinema? Séries como a do Dahmer é exemplo disso, foi um tremendo sucesso, ficando por muito tempo como um dos conteúdos mais assistidos lá da plataforma. Algo de fascinante e até mesmo perturbador, em ver como a mente humana pode ser capaz de cometer atos tão terríveis. Mas você sabia que o Brasil tem sua própria história de crimes brutais, que chocou o país lá no início dos anos 90? É isso mesmo, estou falando da série de assassinatos que ocorreu no Rio de Janeiro com as vítimas vestidas de noiva, que serviu de base para a minissérie As Noivas de Copacabana. Essa produção foi um verdadeiro sucesso de Dias Gomes, um autor que foi um fenômeno da teledramaturgia brasileira, escrevendo obras como Saramandaia, Roque Santeiro, O Bem Amado e O Fim do Mundo. Dias Gomes, quando ficou sabendo da história de Heraldo Barroso Madureira, decidiu criar a história de Donato Menezes. Você já pensou que o bairro mais famoso do Rio de Janeiro pode esconder segredos sombrios? Em 1989, a minissérie As Noivas de Copacabana contou a história do restaurador de artes, um assassino em série, obcecado por moças vestidas de noiva. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Donato leva uma vida tranquila, sem qualquer suspeitas, sendo até noivo. O problema é que Donato é impotente e só consegue atingir o orgasmo estrangulando moças vestidas de noiva. A trama começa com Donato passeando com Mary Rose em uma praia deserta, mas logo as coisas acabam saindo do controle e Mary Rose acaba sendo a primeira vítima de Donato. E as vítimas continuam a aparecer, com as mais diversas classes sociais, desde uma professora suburbana até uma socialite de Copacabana. Todas elas têm apenas uma coisa em comum: um vestido de noiva. Enquanto isso, o detetive França, cujo casamento está em crise, tenta desvendar o mistério por trás dos assassinatos. E não é uma tarefa fácil, já que as semelhanças entre os crimes só aumentam a cada nova vítima. Assim, Donato acaba sendo preso, mas por incrível que pareça, ele é absolvido por falta de provas. E aí que a história fica ainda mais intrigante. Descobre-se que a tara doentia de Donato está ligado a um antigo relacionamento com Helena, de quem foi noivo. Ao descobrir que Helena havia se apaixonado por outro, Donato tentou matá-la enquanto ela experimentava o vestido de noiva. E agora, anos depois, Helena decide tomar uma atitude para impedir que Donato faça mais vítimas. Mas eu não vou contar o final aqui, né? Para isso você vai ter que assistir a minissérie para descobrir o que acontece com esse psicopata para lá de maluco. E eu falo para você que vale muito a pena parar um tempinho e maratonar As Noivas de Copacabana, já que algumas perguntas precisam ser respondidas, como: será que ele consegue escapar novamente? Ou será que finalmente vai pagar pelos seus crimes? Fica aí o suspense. Mas para surpresa de muitos, ou talvez não, porque eu já contei lá no início do vídeo, essa história aqui é baseada em fatos reais. Imagine um filme de terror, onde um maníaco recorta anúncios de jornal, rastreia endereços e ataca moças indefesas em suas casas. Mas isso não é um filme, é a história real do ex-mecânico e poeta, Heraldo Barroso Madureira. Ele tinha uma preferência doentia por anúncios de vestidos de noiva e foi preso na casa de Marlete Conceição Pinto, onde ele estava prestes a atacar outra vítima. Na época da prisão, os policiais encontraram com ele uma faca e uma bolsa cheia de recortes de anúncios de vestidos de noiva e outros objetos femininos. Mas a explicação de Heraldo para seus crimes foi ainda mais surpreendente. Ele disse que estava se vingando da sua ex-noiva, que havia traído ele com um amante que gostava de ver ela vestida de noiva. Se isso já não é bizarro por si só, ainda tem mais, porque Heraldo simplesmente declarou que odiava todas as noivas que sonhavam em se casar. Ou seja, o cara era completamente biléu das ideias. Heraldo, apelidado de o Homem do Vestido de Noiva pela polícia, já havia sido preso anteriormente por assalto, extorsão e lesões corporais. Depois de ser capturado novamente, ele foi enviado para o manicômio judiciário, de onde escapou meses depois. Nesse meio tempo, surgiram 6 queixas contra ele. Para suas vítimas, o Heraldo se apresentava como Robson e falava que queria comprar o vestido de noiva para sua irmã
ou para sua cunhada. O delegado Antônio Carlos Soares Azeredo, na época, declarou que Heraldo era simplesmente um psicopata que se interessa por objetos femininos em geral. É difícil até imaginar que um cara como esse pudesse ganhar um concurso com poesias, mas sim, ele ganhou por 2 vezes. Uma foi no sistema prisional e um outro concurso ele acabou ganhando da Companhia Elétrica do Rio de Janeiro. Na época, ele ganhou um voucher de 500 mil cruzeiros em livros. Ele também chegou a ser casado e teve uma menina que costumava visitá-lo no manicômio, mas acabou fugindo por causa de ciúmes da psiquiatra da unidade, com que ele supostamente teve um relacionamento enquanto estava internado. Segundo a psiquiatra, ela nunca teve nenhum caso com Heraldo e que isso tudo era delírio da cabeça dele. Ah, Heraldo, quem diria que um sujeito condenado por estupro em série em 86 seria capaz de protagonizar uma fuga espetacular do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. O tempo passou e 3 anos depois a polícia acabou prendendo o Heraldo novamente, dessa vez em São Gonçalo. E você acredita que nesse tempo todo o Heraldo estava bem pertinho, ele não mudou de estado, estava em Niterói vendendo frutas em uma barraca, ele ficou 3 anos lá sem ser descoberto. Mas espera que a história ainda não acaba por aí, porque a polícia descobriu que o maníaco continuou sua onda de estupros e roubos enquanto vendia suas frutas. Uma delas contou à Folha de São Paulo em 1992 que Heraldo se apresentou a ela como comprador de imóveis. Abre aspas, ele acertou o preço e disse que voltaria no dia seguinte, retornou, mas foi para me estuprar. Outra vítima acabou sendo estuprada ao lado do seu filho de 5 meses, enquanto chegava até ela por um anúncio de venda de filhotes de cão que viu numa clínica veterinária. Heraldo Madureira passou por anos internado no manicômio judiciário, o que faz a gente sugerir que ele acabou sendo diagnosticado com algum tipo de distúrbio mental pelos psiquiatras do estado. No entanto, não há uma informação clara sobre qual distúrbio ele possuía. Com base nas poucas informações que temos do caso, podemos dizer que ele é um fetichista, que é uma parafilia, onde a pessoa só se excita sexualmente através de objetos associados ao sexo oposto, como roupas íntimas, meia de nylon ou uma parte específica do corpo. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, um indivíduo fetichista geralmente se masturba enquanto segura, cheira ou toca o objeto do fetiche, ou pede para sua parceira usá-lo durante o sexo. Seria até engraçado, se não fosse trágico. Mas você conhecia a história real que inspirou as noivas de Copacabana? Comenta aí, tô muito curioso para saber sua opinião.